Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã Aprendei e Ensinai. Nós estamos no curso de Bibliologia e hoje é nossa aula 2 e nós vamos estudar sobre o cânon das Escrituras. Como que se deu o processo de formação dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essa palavra, cânon, nós vamos entender qual o seu significado. E eu quero ler com vocês uma definição de F.F. Bruce no seu livro O Cânon das Escrituras. E ele coloca assim: a palavra cânon entrou em nossa língua via o latim, vinda da palavra grega canon. Em grego, isso significa uma vara, especialmente uma vara reta, usada como régua. Desse uso, o outro sentido que a palavra normalmente tem em português é regra ou padrão. Quando falamos do cânon das Escrituras, a palavra cânon tem um significado simples. É a lista de livros contidos nas Escrituras. Os livros reconhecidos como dignos de serem incluídos entre os escritos sagrados de uma comunidade de adoradores. Num contexto cristão, poderíamos definir a palavra como lista dos escritos reconhecidos pela Igreja como documentos de revelação divina. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre o cânon, que significa então os livros reconhecidos como inspiração divina, inspirados pelo Espírito Santo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E nós vamos ver de uma forma breve como que se deu esse processo e como que está dividida os livros do Antigo e os livros do Novo Testamento. Nós vamos começar então com os livros do Antigo Testamento, a formação do Antigo Testamento. Eu quero ler com vocês uma referência bíblica no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa referência ela é extremamente importante. Por quê? Porque Jesus ele citou a lei de Moisés, os profetas e os salmos da Bíblia hebraica. E essas referências são exatamente os mesmos livros que nós temos no Antigo Testamento, na Bíblia dos protestantes, que é composta por 39 livros. Então agora a gente já viu que, até agora, que Jesus ele cita essas referências e essas referências diz respeito a exatamente os mesmos livros que nós temos hoje no Antigo Testamento. Mas como que se deu o processo de seleção desses livros? Nós sabemos que a Bíblia hebraica ela começou a ser escrita por Moisés, aproximadamente em 1446 a.C. Ele é o autor dos 5 primeiros livros. Depois nós tivemos os profetas
e os salmos, os escritos. E toda essa produção literária do Antigo Testamento, do povo judeu, do povo de Israel, que Deus começou quando ele chamou Abraão, em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos a pré-história narrada na Bíblia. Do capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos a história dos patriarcas. E aí nós temos a história do povo hebreu, do povo de Israel. E esse povo foi identificando essa produção literária, colecionando e preservando toda essa coleção literária ao longo da sua história. E a gente pode observar isso com base em algumas referências bíblicas, porque ao longo da história do povo, a gente vai ver que o povo começou a ser instruído pela palavra escrita de Deus. Podemos verificar isso, então, em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 17. Josué, capítulo 1, versículo 6 e versículo 8. Segundo Reis, capítulo 22 e versículo 8. Esdras, capítulo 7 e versículo 10. Neemias, capítulo 8 e versículo 1. Nós temos um material didático com essas referências bíblicas, tá bom? Façam a leitura que vocês vão verificar isso. Segundo Flávio Joséfo, que é um historiador judeu, ele diz que após os profetas do pós-exílio, com Malaquias, a revelação da palavra de Deus cessou. Então, essa seleção de produção literária, ela cessou com Malaquias. Nós sabemos que Israel foi dividido em Reino do Norte, conhecido como Israel, cuja capital ficava em Samaria. Reino do Sul, conhecido como Judá, cuja capital ficava em Jerusalém. Aproximadamente em 722 a.C., o Reino do Norte vai ser dominado pelos assírios. E quase 200 anos depois, o Reino do Sul vai ser dominado pelos babilônios. As 10 tribos ficavam no Reino do Norte e as duas que chamam Benjamim e Judá ficavam no Reino do Sul. Essas duas tribos, elas são levadas cativas para a Babilônia e lá eles vão ficar durante 70 anos. E neste período de volta, depois do exílio, pós-exílio, com o último profeta Malaquias, é quando essa produção literária ela cessa, porque a revelação da palavra de Deus cessou. Então, assim se deu o processo dos livros do Antigo Testamento, dessa identificação e dessa preservação e dessa coleção que se encerra com Malaquias. E como que está organizada a Bíblia hebraica? Nós acabei de falar agora, que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, é exatamente os mesmos livros da Bíblia dos protestantes. Existe uma diferença em relação à organização. Como que esses livros estão organizados, mas o conteúdo é o mesmo e os livros são os mesmos. A Bíblia hebraica está dividida, ela começa com a Torá. A Torá, que
é a lei, é a instrução para viver bem. Os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois da lei da Torá, nós temos Nevim, que significa profetas. E nesse bloco nós temos os profetas anteriores e os profetas posteriores. E nós temos Ketubim, que significa escritos. Juntando as iniciais dessas palavras, a Torá, Nevim e Ketubim, nós temos a Tanakh, que é a Bíblia hebraica. No material didático, você vai ver a divisão desses livros. Os livros dos profetas anteriores, dos profetas posteriores, dos escritos e do Pentateuco, que eu já disse. Agora, em relação à Bíblia dos protestantes, como que está dividida? Nós temos os livros de Moisés, que são os mesmos, que é o Pentateuco. Depois, na nossa organização, nós temos os livros históricos. Nós temos em seguida os livros de sabedoria e poesia. E, por fim, os livros proféticos, os maiores e os menores. Assim está dividida a nossa Bíblia na parte do Antigo Testamento. Agora, existe uma diferença em relação à Bíblia dos protestantes para a Bíblia dos católicos. Por quê? Essa diferença se dá porque os protestantes eles aceitam somente os livros do cânon definido pelos judeus. Lembram? A palavra de Deus cessou com Malaquias. E a partir daí, todos os livros foram selecionados, já estavam sendo selecionados, e a partir daí se fechou o cânon do Antigo Testamento. Os católicos, eles adotaram os livros chamados de deuterocanônicos, que significa um segundo cânon. Os livros que eles adotaram, no que diz respeito ao Antigo Testamento, foram inseridos a partir das traduções. Por exemplo, a tradução da Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia hebraica. Esses livros, provavelmente, eles foram escritos neste período que a palavra de Deus cessou até a chegada do Novo Testamento, que a gente identifica como intertestamentário, um período de 400 anos de silêncio da palavra de Deus. Provavelmente esses livros foram escritos neste período. Quais são esses livros? Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Então essa é a diferença em relação da Bíblia dos protestantes para a Bíblia católica. Os protestantes seguem o cânon dos judeus. E estes livros que a Bíblia católica eles adotaram, eles foram sendo inseridos a partir das traduções da Bíblia hebraica. E em relação à Bíblia dos protestantes para a Bíblia hebraica, não existe uma diferença em relação aos livros, existe uma diferença em relação à organização. Então, assim a gente encerra sobre a formação do Antigo Testamento.
E agora a gente vai começar a falar sobre o Novo Testamento. Como que se deu o processo de canonização dos livros do Novo Testamento. Quero ler com vocês uma referência bíblica em João capítulo 2, versículo 22, que diz assim: Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui a gente tem o ensino, a doutrina, a palavra de Jesus sendo colocadas no mesmo nível das Escrituras do Antigo Testamento. Nós temos outras referências bíblicas para embasar a nossa fala. Veja lá em João capítulo 5, versículo 39, versículo 46 e 47. Então, nós estamos falando que os livros que compõem o Novo Testamento têm o seu fundamento no ensino, na palavra de Jesus Cristo. E essa palavra tem o mesmo nível como palavra de Deus, como o Antigo Testamento. Uma pergunta que normalmente a gente escuta é: quando os apóstolos eles escreveram, eles tinham consciência de que eles estavam escrevendo a escritura do Novo Testamento, que eles estavam escrevendo a palavra de Deus? Temos várias referências bíblicas que vai dizer que sim, que os apóstolos eles tinham consciência que a produção literária que eles estavam fazendo estava no mesmo nível como as escrituras do Antigo Testamento. Quero ler uma referência com vocês em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 18. Normalmente essa é uma referência bíblica bem citada, mas existe outras, tá? Que no material didático vocês vão poder verificar. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Especificamente no versículo 16, o apóstolo Pedro, ele coloca as epístolas do apóstolo Paulo no mesmo nível das escrituras. Então, eles tinham consciência
de que aquilo que eles estavam escrevendo era a palavra de Deus. E tudo aquilo que eles escreveram está no Novo Testamento e passou por um processo também de seleção. E chegou em 27 livros. E em relação ao Novo Testamento, não existe nenhuma divergência em relação aos protestantes e os católicos. Como que se deu o processo de seleção, de formação dos livros canônicos do Novo Testamento? Como nós falamos, a palavra de Deus teve o fim da revelação da palavra de Deus com Malaquias. E nós tivemos um período de 400 anos de silêncio, que nós chamamos de intertestamentário. É um período entre o Antigo Testamento e o Novo. E a palavra de Deus, ela vai ressurgir com João Batista, que vai anunciar então o Messias. E a partir de Jesus Cristo, nós temos a nova aliança, o Novo Testamento. E houve um processo durante a Idade Antiga de seleção dessa produção literária. E se encerrou entre os anos de 393 e 397. Houve 2 concílios, o concílio de Hipona e o concílio de Cartago. E nestes concílios foi fechado a lista dos livros do Novo Testamento, com 27 livros. E a organização do Novo Testamento, nós temos os evangelhos, que são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o livro histórico, que é Atos. Nós temos as cartas paulinas e as gerais ou universais. Quando nós estudarmos sobre os gêneros literários, a gente vai aprofundar. Nós vamos falar sobre as cartas de Paulo, as cartas pastorais, as que ele escreveu quando ele estava preso. Então a gente tem os evangelhos e o livro histórico e as cartas paulinas e as universais ou gerais. E nós temos o livro profético, que na verdade é uma carta, que é Apocalipse. Assim, nós vimos na aula de hoje, em relação ao cânon das Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, que a Bíblia Sagrada ela é formada por 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Esses livros são aceitos como suficientes no que diz respeito à instrução de Deus para a nossa vida espiritual. A Bíblia é o nosso manual, nossa regra de fé e de prática. Quero compartilhar com vocês ainda, para a gente encerrar nossa aula 2, algumas informações sobre a Bíblia. Primeira, a palavra Bíblia, ela deriva de uma palavra do latim, que por sua vez deriva do grego, biblios, ou biblion, que significa livros ou rolos. Então a Bíblia, na verdade, ela é uma coletânea, ela é uma biblioteca de livros, como nós falamos, 66 livros. O Antigo Testamento, ele foi escrito principalmente no hebraico e algumas porções no aramaico. O Novo, ele foi escrito no grego comum, diferente do grego clássico. E o tempo da produção literária de Gênesis a Apocalipse é aproximadamente 1.500 anos.
A tradição oral e os escribas, eles ajudaram na preservação e no ensino dos textos sagrados. E em alguns momentos, a tradição oral agiu como intermediária entre os eventos e o registro das escrituras. Por fim, nós tivemos a ação de Deus para inspirar e preservar os textos ao longo da história. Tivemos aproximadamente 40 autores de diferentes classes, culturas, letrados e iletrados, que receberam o sopro do Espírito Santo. A Bíblia, ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Até a nossa próxima aula. Um abraço, fique na paz e até lá.